Quer saber mais sobre carros que ainda nem chegaram ao Brasil, mas estão a caminho? Este é o seu lugar. Aqui a gente conta os segredos da indústria automotiva que ainda não vieram para as nossas ruas, mas vão ganhar o nosso mercado em breve. Só que hoje, esta edição do quadro está diferente. A gente não vai contar o que vem para a pista, a gente vai contar o que não vem mais para a pista. Eu tô falando de 3 SUVs nacionais que a Ford estava desenvolvendo para produzir aqui no Brasil e que foram congelados depois que a matriz da empresa decidiu fechar todas as suas fábricas aqui no Brasil. Antes de eu te contar mais sobre esses 3 SUVs, deixa eu te fazer um pedido. Você está gostando dos conteúdos aqui da Mobiauto, desse quadro que vem para a pista? Então deixa o seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. É muito importante para a gente continuar produzindo vídeos de qualidade, com muita informação, muito conteúdo como este aqui. Bora falar agora então dos SUVs abandonados pela Ford. A Ford vinha tomando prejuízo no Brasil já há muitos anos e sucessivos anos. Eles apostaram muito na nova geração do Ka, que foi lançada em 2014, mas ela dava prejuízo para a marca. E o EcoSport novo, a nova geração, perdeu a hegemonia no segmento de SUVs compactos para a Honda HR-V, Jeep Renegade, Nissan Kicks, Hyundai Creta, T-Cross, Chevrolet Tracker, todos esses SUVs que chegaram aí e atropelaram a Ford e o Ford EcoSport nos últimos anos. A Ford então tomou uma decisão dramática de fechar a fábrica no Brasil, que é realmente uma lástima porque a Ford é a primeira empresa automobilística que se instalou aqui no Brasil para produzir carros. Isso há mais de 100 anos, lá no começo do século XIX. Então eles abandonaram toda essa história, fecharam as malas e foram embora e decidiram continuar no país apenas como importadores. Nesse meio tempo, a divisão brasileira da Ford estava desenvolvendo 3 SUVs para serem produzidos aqui nos próximos anos. Eles iam ser lançados entre 2021 e 2023. E o foco da Ford passaria a ser realmente rentabilidade, carros com maior valor agregado. Eles iriam abandonar o Ka. O Ka deixaria de ser produzido entre 2023 e 2024, não ganharia uma nova geração. E aí, a fábrica de Camaçari seguiria produzindo apenas esses 3 SUVs. E eu vou te falar agora quais são eles. Bom, o primeiro desses SUVs seria a 3ª geração do próprio EcoSport. E nela, a Ford do Brasil estava querendo corrigir as rotas do modelo, porque o EcoSport ele moldou o segmento de SUVs compactos aqui no Brasil quando ele foi lançado em 2003 e dominou o mercado por muitos anos. Mas nesses últimos anos aqui, de 2014 para frente especialmente, ele perdeu a hegemonia e foi atropelado aí por vários rivais, como eu já contei. O que a Ford ia fazer? Ia deixar o EcoSport mais comprido, um pouquinho mais largo e até mais baixo, com uma cara mais de crossover, como o T-Cross, como o Tracker atuais são. O objetivo realmente era deixar o EcoSport mais aí com a cara desse atual segmento de SUVs compactos. Com isso, o comprimento dele ia aumentar, ele ia passar aí para aproximadamente 4,20 metros de comprimento, que é exatamente o que o T-Cross oferece no momento, 1,80 de largura e uma altura próxima aí a 1,66 m. Então o espaço interno ia aumentar, a tecnologia embarcada iria aumentar e também a motorização deveria receber alguns incrementos importantes, como por exemplo a estreia de um motor 1.5 turbo da família Dragon, que já existe aqui no Brasil, já existia, quer dizer, aqui no Brasil na modalidade aspirada com 137 cavalos. Ele ia ganhar aí turbo também flex, para chegar numa potência próxima de 180 cavalos, então ia ficar bem forte o novo EcoSport. Bom, esse carro teria um visual dianteiro já seguindo uma nova identidade visual da Ford, que inclusive foi vazada lá na Índia. A gente tem imagens aí de um protótipo vazado com uma grade nova e faróis divididos em 3 níveis, sendo que o primeiro, com 3 filetes de LED, formariam ali as luzes diurnas de LED.
Esse protótipo que vazou na Índia estava sendo, né, mostrado como um SUV médio, desenvolvido em parceria com a Mahindra, mas o visual dele era muito a cara do que seria o novo EcoSport. Então, não me espanta se aquele protótipo já fosse realmente do novo EcoSport. Agora, a traseira dele seria muito inspirada no Mustang Mach-E, aquele SUV coupé elétrico que a Ford lançou algum tempo atrás, que vai ser lançado no Brasil em 2022. Ele serviria de inspiração para essa traseira do novo EcoSport. Inclusive, a Quatro Rodas fez uma projeção desse novo EcoSport de traseira que é muito parecido com o que seria do carro de verdade. O lançamento desse EcoSport aconteceria no final de 2021, já como modelo 2022, e ele ficaria numa faixa de preço aí entre 90 a 140 mil reais. O segundo SUV seria um SUV coupé que teria a mesma estrutura do EcoSport, mas ele seria um pouco mais comprido. A gente está falando de um SUV coupé chamado Maya. Essa apuração é exclusiva aqui da Mobiauto. Esse nome já está registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mas a Ford ainda não tinha divulgado absolutamente nenhuma informação a respeito dele. Então é uma apuração nossa. Inclusive as projeções que você está vendo aí foram feitas especialmente aqui para a Mobiauto pelo Renato Aspromonte. Então esse Ford Maya seria posicionado logo acima do EcoSport. Como eu falei, ele teria a mesma estrutura, a mesma largura do EcoSport, a mesma cabine, mas ele teria mudanças no painel, ele teria uma dianteira exclusiva, a grade seria igual, só que os faróis seriam diferentes, né? O filete ali de LED na parte superior seria diferente, né? Seria uma peça única, imitando carros da Jaguar. E esse Ford Maya seria um pouquinho mais comprido, cerca de 4,5 metros de comprimento e também um pouco mais alto, 1,70 m de altura, porque a Ford faria ajustes na suspensão dele e tornaria a suspensão traseira mais robusta, justamente para aguentar o balanço traseiro maior e mais pesado. Esse Ford Maya estava previsto para estrear no Brasil em 2022 com esse mesmo motor 1.5 turbo que eu falei de até 180 cavalos, também estaria presente no novo EcoSport. Uma coisa muito importante, a traseira desse Maya, ela era totalmente inspirada no Lamborghini Urus, ia ficar muito parecida, era uma grande aposta da Ford em termos de design para brilhar aí no segmento do Jeep Compass, do Toyota Corolla Cross, do Volkswagen Taos, entre ali 150 mil reais e 190, 180 mil reais, que seria a faixa de preços onde esse carro iria atuar. Com a saída da Ford, proprietário de um carro Ford, isso impacta em quê? O carro vai desvalorizar mais, isso é a primeira consequência, e agora especificamente a Ford está com muita dificuldade de suprir peças de fornecimento, porque os trabalhadores lá de Camaçari, que deveriam estar trabalhando, produzindo peças para os próximos anos, né, para suprir esse tanto de Ford Ka, de EcoSport que tem no mercado, eles estão em greve porque eles não estão aceitando os termos da decisão. Então, de imediato, o impacto é esse. No futuro, o impacto vai ser uma provável desvalorização do carro no mercado de usados, porque, enfim, né, as pessoas vão estar menos afeitas a comprar um modelo de uma marca que não tem mais no país, né, que não opera mais no país de uma maneira tão robusta. A rede concessionária vai diminuir muito. Então, por exemplo, um cara que comprou... Aqui em São Paulo não deve ter tanta mudança, né? Vai ter ainda concessionária, mas um cara que comprou um carro, sei lá, em Sobral, no Ceará, pode ser que a concessionária Ford de lá feche e quando ele for fazer uma revisão ele vai ter que ir para Fortaleza, vai ter que andar 100, 200 quilômetros para achar uma concessionária. Então, esses vão ser os principais impactos aí, certamente, infelizmente. Vamos falar agora do último dos SUVs, que seria o Ford Territory, que já é vendido no Brasil, foi lançado, só que ele é importado da China. O que acontece? A Ford no Brasil já estava preparando uma segunda geração desse modelo, e esta segunda geração seria nacional, seria produzida aqui também em Camaçari. Ela usaria a mesma plataforma do EcoSport, que inclusive é a plataforma do EcoSport atual, só que ela seria atualizada. Só que no caso do Territory, haveria mudanças mais profundas nessa plataforma, né? Tanto que o carro ia ficar mais comprido ainda, né, do que o Maya, mais largo e também mais alto. A gente está falando de cerca de 1,85 m de largura, de 4,60 metros de comprimento e de uma altura aí na faixa de 1,72 m, 1,73 m mais ou menos. Esse Territory também seguiria
essa nova filosofia visual da Ford, que já está começando a aparecer em modelos lá na Europa. Recentemente teve um flagra, né, de um SUV coupé que vai substituir o Fusion lá na Europa, e a frente desse SUV coupé novo é basicamente muito parecida com o que seria a frente do Territory novo aqui no Brasil. O Territory novo também aproveitaria esse motor 1.5 turbo da família Dragon, que eu mencionei, e ele estava previsto para ser lançado em 2023 aqui no Brasil. Seria o último desses SUVs que a gente não vai ver nas nossas ruas. Quer dizer, o Territory a gente pode até ver, porque como ele é produzido na China, essa nova geração pode perfeitamente ser levada para lá, ser produzida na China e ser trazida importada aqui para o Brasil. Aliás, todos esses outros carros, o Maya e até o próprio EcoSport novo, podem ainda ser produzidos em outros mercados, se a Ford assim decidir, e quem sabe serem trazidos aqui para o Brasil como importados. E aí, o que achou desses SUVs da Ford? Vocês acham que eles salvariam a operação da Ford aqui no Brasil ou nem isso adiantaria para a marca aqui no país? Deixe seu comentário, diz o que você achou da decisão da Ford de sair, de fechar as fábricas aqui no Brasil, se achou uma boa decisão, se achou ruim, enfim. Deixa seu comentário, deixa sua opinião, deixa sua crítica também, sugestão de próximos vídeos e eu te vejo então na próxima edição do quadro que vem pra pista. Um abraço e até lá. Meu pensamento foi assim, Territory vai ficar barato? Não, o Territory não vai ficar barato.